Inclusive esses três aqui estavam diretamente incluídos na mudança, fizeram mudança junto com a gente, e ele está lá arrumando as coisas, né? Botando as coisas no lugar. E Sofia está ajudando a atrapalhar, tem 9 anos, né? Não ajuda muito, ajuda. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Ulisses, muito obrigado. Ulisses está aqui, né? Emprestado. Louvar a Deus pelo ministério do louvor, todos vocês queridos que estão aqui. Adorando, obrigado por vocês estarem aqui. Fique mais um pouquinho aqui, daqui a pouco a gente vai fechar com a canção. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Quem achou, diga amém. Amém. Na minha versão diz assim: eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, aqui está a tua palavra. Ela já foi pregada através do louvor, através da administração de oferta, através dos testemunhos que foram dados, através de tudo que aconteceu desde o primeiro amém nesta noite, nessa reunião. Continua falando aos nossos corações, que pessoas tenham aqui a sua mente transformada pelo poder da tua palavra. E como todas as outras vezes que esse povo se reúne neste lugar, que Satanás seja envergonhado e o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. A neurociência vai dizer que nossa mente ela tem três gestores. Nosso consciente é aquilo que está diante da nossa razão. Nosso subconsciente, aquilo que está abaixo da nossa razão. E nosso inconsciente, aquilo que está no mais profundo do nosso interior. Consciente, aquilo que está diante de nós. Nós temos consciência e nós estamos nesse lugar aqui. Você tem consciência da cadeira que você está sentado, você tem consciência da roupa que você está vestindo, até as canções você tem consciência que você cantou, abriu o coração para Deus, você leu na tela a letra da canção, você esteve atento a tudo que o pastor Marcelo falou aqui enquanto anúncios, você concordou com a vitória do nosso irmão que deu esse testemunho de livramento e ao mesmo tempo um pedido de oração para que Deus o restitua. Tudo isso, você louvou a Deus pela irmã que adquiriu um novo automóvel. Isso tudo está diante da nossa razão. Nós falamos agora sobre convidar alguém para estar domingo. Você está com isso na sua consciência. O subconsciente já é um outro gestor, é aquele que está abaixo do nosso subconsciente, é onde estão armazenadas as informações que de quando em quando nós precisamos acessar. Vou dar um exemplo. A gente, para lembrar um número de telefone. Quem aqui não já passou por essa experiência? Você se esquece do número de telefone e alguém te lembra de 2 dígitos. E por causa dos 2 dígitos que te lembram, você acaba se lembrando da sequência do telefone. O nosso subconsciente, ele guarda informações que nós vamos precisar usar de vez em quando. CPF, meu CPF. Vai no subconsciente. Informações que estão ali próximas, né? E a nossa mente, ela trabalha, por exemplo, a psicologia, eles trabalham muito com associação, porque nós temos aprendido na psicologia que a mente, a neurociência também que é a base desse estudo, diz que o que nós precisamos não é necessariamente decorar, nós precisamos aprender alguma coisa. Porque quando a gente aprende, é igual, por exemplo, andar de bicicleta. A gente pode, por algum momento, se passar muito tempo sem andar de bicicleta, ficar um pouquinho, mas logo a gente volta a se equilibrar, né? Exceto se você tiver labirintite. Mas se não tiver labirintite, você consegue, né? Por quê? Porque você aprendeu, o teu corpo manda o comando para o teu cérebro, o teu cérebro manda o comando para o teu corpo, e você consegue se equilibrar naquela roda ali, e você mantém o teu eixo central, aquele ali. Com a mente, o subconsciente funciona a mesma coisa. Você só precisa lembrar, quem aqui não já viu professores que dão fórmulas químicas cantando canções? Você pode observar, isso é tão interessante que uma pessoa que tem um gago, uma pessoa que seja gaga, que tem a gagueira, ela não é gaga cantando. Já perceberam isso? Que a pessoa não é gaga. Por quê? Porque a pessoa não precisa acessar nenhuma função motora. O cérebro já aprendeu aquela informação. Então ela não tem nenhuma dificuldade de passar do cérebro para a dicção. Então por isso que a pessoa é gaga falando, né? E não é gaga cantando. Por quê? Porque quando ela vai falar, ela precisa processar o que vai falar para depois vai falar. Tem até uma história, e para você ver como é que a indução do cérebro sobre a dicção é tão forte,
Um amigo meu contou, de campo, Dudu Codesso, contou que ele tinha um amigo que era gago. Só que ele ainda tinha, além dele ser gago, ele ainda tinha um toque, uma espécie de toque. Que antes dele gaguejar, ele falava a palavra mais. Então, por exemplo, você falava com ele assim, e aí, tudo bem? Ele falava assim, mais, tudo bem. Tudo ele falava mais, entendeu? Não, você... mais eu vou. Ele falava mais, a palavra mais. Aí, falaram com ele, ó, tem jeito. E minha esposa é fonoaudióloga, sabe falar que tem jeito mesmo para gagueira, a pessoa tem jeito. E ele começou a fazer um tratamento com a fonoaudióloga, e aí ele foi melhorando, e ele parou de gaguejar. Aí um dia eles se encontraram no final do ano, num jantar de final de ano, aí eles estavam falando assim, poxa rapaz, quem diria, tu era gago. Aí o cara falou, pô, tá amarrado, já fui gago, agora graças a Deus já passou. Aí um gaiato lá, que era um brincalhão daqueles que pega o amigo, mas não pega nada, falou assim, ó, mas tem quanto tempo que você não gagueja? Aí ele falou assim, mais ou menos uns 2 anos. Olha o que o gaiato falou assim, a ciência diz que depois de 2 anos volta. Gente, o cara falou isso de brincadeira. Pastor Marcelo, você que acreditou? O pessoal ficou chocado, porque ele falou assim, o cara falou, voltou, o cara falou assim, voltou o quê, rapaz? Aqui, voltou o quê? Mas está amarrado. Indução, porque o subconsciente mandou o comando para ti. Você quer ver como é que isso é interessante? Olha só, por exemplo, se eu falar para você daqui, eu já fiz isso aqui há muito tempo atrás, eu já fiz essa brincadeira aqui, não com esse objetivo, mas para você ver a força do subconsciente quando ele consegue alinhar uma história, para você decorar. Por exemplo, se eu pedir para você decorar aqui e repetir na mesma ordem e na mesma velocidade que eu vou falar, ó, repita isso aqui na mesma ordem e na mesma velocidade que eu vou falar, ó, avião, bola, chaminé, sala, televisão, janela, rio e coruja. Vamos lá. Gente, vamos tentar organizar. Isso aqui tá possível. Vamos lá. Uma casa, né? Vai entrar na casa. Já foi para a associação. Agora, olha só que coisa interessante. Olha só como é que a nossa mente trabalha no subconsciente. Imagine que ao terminar esse evento aqui, terminar esse culto, você saia ali fora e quando você olhar para o céu, está passando um avião. Mas não é um avião comum não, é tipo aqueles aviões de teco-teco que jogava bomba. Lembra aquele avião que abria uma escotilha embaixo assim e jogava bomba? Quem é militar que sabe, ou você já viu algum filme que o pessoal passa jogando bomba? Abre a escotilha, a bomba cai assim e vai. Imagine que o avião daquele passa assim, só que ele abre a escotilha. Em vez de sair uma bomba, sai uma bola bem grande, colorida. E por um acaso, não sei porque aqui em Bangu precisava disso, mas por acaso aqui em Bangu, ali, você olha para a direita, tem uma casa com uma chaminé. Aquela casa bem com aquela chaminé, sabe aquela fumacinha do chaminé? Por incrível que pareça, essa bola que saiu do avião, ela vai e cai exatamente dentro da chaminé. Só que aí você já se transporta mentalmente para a sala, porque essa bola fica dentro da sala. Saiu da chaminé, ficou dentro da sala. E quando fica na sala, você está olhando aqui e você vê que na mesma direção que a bola ficou, tem uma televisão ligada, começando a mostrar a Copa do Mundo. Aí você já se transforma para a direita e você vê que tem uma janela aberta. E aí você vai até a janela e dá uma olhadinha, e do outro lado da janela assim está passando um riacho. Tem um riacho passando. E do outro lado do riacho, em cima do topo, está bem assim olhando para você, ó, uma coruja, bem olhando assim. Olha que coisa incrível. Repita agora na ordem que eu falei. Você percebeu? Ficou meio bagunçado porque eu não quis coordenar. Mas você percebeu que você falou avião, bola, sala, televisão, janela, rio. Daqui a 30 anos eu lembro dessa história. A não ser que você tenha Alzheimer, tá? Você lembra dessa história. Por quê? Porque ela ficou armazenada no teu subconsciente. Agora, o grande problema, pastor, o grande problema é o nosso inconsciente. E pasme você, pior de tudo ainda que eu vou te falar, a nossa mente é como se fosse um iceberg. E sabe o que está no nosso subconsciente, nosso consciente? Apenas 20%. 80% está imerso.
como se fosse um iceberg. A ponta do iceberg é o consciente, um pouquinho abaixo o subconsciente, e abaixo, a maior massa está no inconsciente. 80% de tudo está no inconsciente. Por quê? Porque no inconsciente estão armazenados todos os eventos que ocorreram na nossa vida inteira. Por isso que nosso inconsciente não tem compromisso com a lógica. Por isso que, por exemplo, você não consegue entender um sonho. Salvo um sonho que seja direcionado por Deus, você não tem como controlar um sonho. Por exemplo, quem aqui não já sonhou que estava caindo? O sonho que está caindo é um inferno. Você dá aquele frio na barriga, você fala, vou cair. E acorda, normalmente você acorda. Quem aqui é homem ou mulher o bastante para admitir que sonhou que estava no vaso? Daqui a pouco você abriu o olho e falou, acordei. Mas engraçado, continua no sonho. E está tão real. Sonhou. Quem aqui não já sonhou que estava sendo perseguido por um bicho? E é igual um filme de terror. Já viu? Quando está sendo perseguido pelo bicho, tu sai correndo, tu não consegue correr, e o bicho vai andando assim, ó. E ele vai chegando. Quem aqui não já sonhou? Pasmem vocês. Sonhou que estava sonhando e queria acordar. Sonhou que estava tendo um sonho ruim. Já aconteceu. Então, sonhos que são bons, que são interrompidos, você vai comer picanha. Meu Deus, agora. Acorda. O nosso inconsciente. E o inconsciente, ele trabalha lançando no nosso subconsciente e no nosso consciente essas informações. Por isso que a gente sonha, às vezes, com gente que a gente não fala há anos. A gente sonha que está num lugar que a gente teve. Ué, meu Deus, o que eu sonhei? E a gente pergunta, rapaz, estranho. Sonhei com fulano ontem. Tem 20 anos que eu não vejo fulano. Sonhei com fulano ontem. Por quê? Porque o nosso consciente, ele lança aleatoriamente. Esses três gestores, consciente, subconsciente e inconsciente, trabalham com 3 pilares. Esses 3 pilares são o pensar, sentir e agir. Pensar, sentir e agir. O grande problema é que o inconsciente lança para o subconsciente e para o consciente uma informação na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. É a velocidade em que a mensagem sai do inconsciente e vai para o teu sub e para o teu consciente. Por isso que, por exemplo, você vai entender de maneira, se está muito estranho aqui, você vai entender de maneira mais prática. Por isso que você não consegue dominar as coisas que o teu inconsciente lança. Quer ver um exemplo? Um evento comum que pode acontecer com qualquer um aqui. Por exemplo, você está andando, digamos que essa caixa de retorno é uma pedra. Você está descalço. Quem já jogou bola aqui e arrancou o tampão do dedo sabe do que eu estou falando. Você vai na pedra. Qual seria o normal? Já que é pensar, sentir e depois agir. Mas com a velocidade do evento, o teu inconsciente já lança para o subconsciente e para o consciente o quê? A dor. Então você só sente, você não pensa. Porque se você pensasse, o que acontece quando você pisa? Se você pensasse, o que aconteceria? Uma pedra. Gente, eu nem vi essa pedra. Olha aqui, gente. Lembrei até daquele texto. Sobre esta pedra edificarei a minha. Foi Jesus que mandou essa pedra aqui. Falar em Jesus, olha o sangue descendo aqui no meu pé. Lembrei da cruz. Senhor, me dá condição de encontrar outra pedra para eu te falar os 2 pés, vou botar igual uma pata. Ninguém pensa, aqui ninguém xinga. Mas qual é o normal então? Pum! Já que ninguém xinga, pum! Ah, Satanás! Ah, diabo! Por quê? Olha só como é que isso é tão forte. Estou brincando aqui, mas olha como é que isso é forte. Pastor Oswaldo, eu estava falando com
pastor Marcelo aqui, ele falou que ele trabalhou durante muito tempo no Serviço Nacional de Informações, e lá dentro tinha uma secretária, e ela foi violentamente estuprada por um camarada. Numa dessas ruas do Rio de Janeiro aí, ela foi violentada por um camarada. E aí esse camarada, ele usava o perfume, aquele desodorante na época, isso já tem muitos anos, na época, quem usou o Avanço aqui para admitir a idade? Ninguém levantando a mão. Mentira, gente. Vocês usaram Avanço. Até porque tinha um slogan, use Avanço, que elas avançam. Mentira também. Mas a gente usava Avanço, né? O Avanço foi só suplantado pelo Leite Rosa, que continua aí, porque o Avanço era só pro sovaco. O Leite Rosa é sovaco, chulé, demaquilante. Só faltava expulsar demônio e tal. Mas Leite Rosa, aí depois veio o Rexona. Rexona, o Leite Rosa continua aí, mas o Rexona tomou um fundo. Eu lembro quando eu tomei no banho, o primeiro Rexona de maracujá, sai, que eu sou maracujá. Lembra aquele sabonete de fruta que vieram da Rexona? Tangerina, mamão, limão. Nossa, como é que seu, querido? Cheiro de jaca. Nossa, irmão, cheira de jaca, então Rexona de jaca. Então, essa moça teve essa violência, ela sofreu essa violência. E o rapaz, que a violentou, usava o perfume, o desodorante da Avanço. O que aconteceu? Ela trabalhava nessa SNI, que é um dos lugares mais seguros do planeta. Todas as vezes que passava alguém e ela sentia o cheiro do Avanço, sabe o que acontecia? O inconsciente dela sequestrava o pensar dela e ela só sentia e agia. Ela começava o quê? Gritar violentamente: socorro, vai me estuprar, vai, cuidado, alguém me ajuda. Ela esquecia que ela estava num dos lugares mais seguros, ela esquecia que ela estava entre amigos. Mas olha o que o inconsciente dela fazia: sequestrava o pensar dela e ela só sentia e agia. Outra informação assim interessante: um camarada, ele, na época do regime militar, ele foi preso como subversivo. E ele disse que um camarada chegou encapuzado e espancou ele violentamente e deixou ele numa solitária. Foi embora. Passou uns 7 dias sem o cara voltar. Depois o cara voltou, uns 7 dias depois, bateu nele de novo. Violentamente. Só que depois o cara demorou mais tempo a voltar. E aí sabe o que ele começou a sentir, pastor? Solidão. Ele sem expectativa de voltar para casa, porque só batiam nele. Ninguém perguntava nada, ele encapuzado, passando fome, mas o pior de tudo para ele foi a solidão de não ter com ninguém para se comunicar. Ele estava num lugar que provavelmente era hermeticamente fechado, então ele não ouvia barulho de nada. Ele falava sozinho para ouvir a sua voz, a sua própria voz. E pasmem vocês, ele disse que em dado momento começou a desejar o momento em que a cela abria e o camarada vinha e agrediu. Porque enquanto o camarada estava agredindo ele, olha o que o inconsciente dele fazia. Dava um comando para ele de que ele não estava só. Então ele se sentia vivo enquanto estava apanhando. O cara batia nele. E olha só que coisa louca, porque o inconsciente dele sequestrava e pensar. Ele não raciocinava que aquela violência podia matá-lo. Que o camarada podia chegar um dia disposto a matá-lo de tanto bater. Mas enquanto o camarada batia nele, ele dizia: está me batendo, é porque eu estou vivo, eu estou interagindo com alguém. Ele tinha saudades do camarada. Uma coisa louca. Uma tão não tão prática no final. Eu já falei aqui sobre um negócio que eu tenho com o sapo. Eu tenho um negócio com o sapo. Tudo começou quando eu fui num congresso. Eu fui num congresso de jovens, botaram um sapo assim em cima de mim, assim. Sabe esses congressos que adolescente vai adorar a Deus, mas parece que vão adorar a Deus no cu. Depois nos alojamentos de estudo endemoniado. Então, eu tava lá, dormindo lá, botaram um sapo aqui. Eu acordei, pensa na cena, gente, tu tá dormindo, acorda, tem um sapo assim. Eu joguei aquele sapo de lá pra cá, eu fiquei com um negócio com o sapo. Fiquei com um negócio com ele. Quem você tem com barata? E aí a gente fala que tem medo? Não, tem nervoso. Nervoso, gente. Se você tá nervoso com a barata, o que você faz? E grita com ela, barata também, você fala: sai daqui! Eu tô nervoso, vai contigo. Se tu não sair daqui agora, eu vou te arrebentar. Olha, hoje eu não tô tomando. Se Deus me tomar aqui, ó. Isso é nervoso. Não, a barata vem e tu corre. Eu tô lá no congresso pregando, pastor. Aí daqui a pouco
Teve um intervalo lá, foi na casa de Viseu, em Teresópolis, na casa de Viseu. Aí o banheiro era numa caverna, assim. Aí no intervalo lá, eu fui no banheiro. Aí, quando eu viro assim pra porta, o que aparece na porta, gente? Podia aparecer a mulher do algodão. Sabe a mulher do banheiro? Que fica no banheiro? Lobisomem, velho de saco. Podia aparecer quem fosse, chupacabra. Então Lula. Podia aparecer. Não, apareceu o quê? E não é um saco, é uma potestade, é um negócio assim. Fico olhando pra ele assim. Olha que coisa interessante. O sapo estava fazendo assim, né? Que sapo é ele? Depende do sapo. O sapo estava fazendo isso por quê? O sapo no instinto, ele está ali pela vibração, está ali por algum cheiro que ele sentiu, um odor de alimento. Ele está ali porque alguma feromônio, alguma coisa de químico de um sapo fêmea o atraiu, se for em época de acasalamento. Eu não sei. Eu sei que o sapo está ali, então ele está na porta. Vamos pensar no instinto do sapo. O sapo está assim. O que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Eu nem sei que eu sou um sapo. Eu sou o quê? Eu estou aqui. Por que eu estou aqui? O sapo está assim. Eu, no meu inconsciente, está assim. Aí no meu inconsciente o sapo está assim para mim. Eu vou te marcar. Aquele dia lá no acampamento, só foi na preparação. Eu sou tataraneto daquele sapo aqui. Eu vou te matar. Aí o que eu fiz? Eu peguei meu inconsciente sequestrado, totalmente ridículo. Eu peguei uma cesta, joguei em cima do sapo. E quando teu inconsciente sequestra teu consciente, tua coordenação motora também vai pra bala. Eu acertei em tudo. A cesta que corpo. Mesmo no sapo. Só que o que aconteceu? A vibração da cesta fez o sapo pular. O sapo pulou para trás? Claro que não. Claro que não. O sapo pulou para frente. Aí o sapo ficou assim, mais assustado. O sapo está assim. Que barulho foi esse? O que aconteceu? Que tiro foi esse? O que está acontecendo? Por que está isso aqui? O sapo está pensando nisso. Na minha cabeça, o sapo está. O sapo já está assim. Meu amigo lixeira. O sexta. Eu vou a ti. Daqui a pouco me entra um adolescente que podia ter sido sequestrado em outras coisas. Não. Gente, digamos que o sapo está aqui. O adolescente vem aqui. Foi comigo que tome. Ou eu. Adolescente não presta essa raça. O adolescente. Eu. Aí veio a desgraça, adolescente. Quando ele riu assim, eu falei, pronto. Aí ele, você tá com medo do sapo? O que eu respondi? Não, só tô nervoso. O adolescente fez o quê? Lavou a mão, arrumou. Vem abençoar o povo, pastor. Aí eu fui. Aí, Congresso da Assembleia de Deus Pentecostal, até o tutano. Eu estava lá no bonde da mensagem. E deu uma fazer! E deu uma acontecer! Eu olhei o pessoal. Eu olhei, parece que apagaram a luz, tudo tinha uma luz só em cima de um adolescente assim, ó. Eu falando, né? Deus vai fazer tudo dele! Mas tu tem medo de sapo. Nada vai te deter! Bota o sapo da tua frente. Tá gravado, rapaz. Tu não tá tudo gravado. Até hoje esse garoto, não sei se tem filho já. Aí, pastor, aqui, vi que o pastor Marquinhos Menezes no cemitério. Aí, bota um sapo na frente desse pastor. Acaba com ele, pô. Eu fui essa tua experiência. Eu disse que esses três gestores, só para você entender, consciente, subconsciente, com esses
3 pilares: pensar, sentir e agir, que trabalham com 5 janelas. São o quê? Nossos 5 sentidos. Elas são janelas. A palavra já diz, janelas. Janelas. Elas abrem portais. Então, ficam perguntas. E aqui eu entro no que Deus ministrou no meu coração. Até então eu falei sobre ciência, só para nos ambientar. Isso é tão importante que a Bíblia vai dizer em Romanos que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa. Tudo começa aqui. As coisas boas, as coisas ruins. Não por acaso foi ministrado canções que adoram a Deus e foram ministradas canções que te tiram de uma zona de acomodação. Eu cantei aqui, fiz questão de cantar essa canção do 4x1, Eu Não Vou Parar. Olha a canção, a letra dessa canção, ela mexe comigo muito, porque ela é uma canção, parece que foi um neurocientista que escreveu essa canção, divinamente inspirado, Marcos Salles, e diz: eu não vou parar, a estrada é muito longa, mas vou continuar, e mesmo em minhas lutas, eu não estou só. Ele vira para Deus: eu te sinto aqui. Aí ele volta para a realidade, a vida, ela é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Aí ele volta a dizer: eu te sinto aqui. E aí, olha, ele valida o sentimento, a certeza de Deus estar presente em todo mundo. Ele diz: quando o vento sopra contra mim e os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Essa é uma canção que está tirando alguém de uma zona de acomodação, dizendo: você não pode parar. O que tem feito você parar? Qual a janela que você tem aberto? É o que você tem visto? Porque já que são os 5 sentidos, vamos falar primeiro da visão. Como você tem visto as coisas? Vamos ser francos. Se nós olharmos com os olhos naturais o que querem nos passar na televisão sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro, e nós que nós não somos idiotas e imbecis, nós sabemos que o Rio de Janeiro está enfrentando um dos piores momentos da sua vida política. Nós estamos vivendo um momento financeiro difícil, isso é fato. Estamos vivendo um momento de violência terrível. Estamos. Agora, se você olhar com seus olhos naturais, você sai de casa para trabalhar, você acorda de madrugada, perde uma condução, você volta para casa à noite, você vem para a casa do Senhor, sabe por que você continua vendo? Sabe por que você continua avançando? Porque teus olhos naturais estão dizendo: o mundo é mau. Seus olhos espirituais estão dizendo: mas Deus continua sendo bom. Seus olhos naturais estão dizendo: o Rio de Janeiro está difícil. Seus olhos espirituais estão dizendo: mas onde você colocar a planta dos seus pés vai ser abençoado. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o que nós absorvemos com a nossa visão. A gente tem que ter muito cuidado com a ótica que nós vemos. Olha o que a Bíblia vai dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em densas trevas. Olha o que aconteceu quando teve o Congresso de Interligados na sede. Na sexta-feira eu estava sem agenda, não tinha evento. Eu não tenho evento, eu vou para uma igreja. Aí eu falei: Sofia, bora. A Lília não podia ir. Falei: Sofia, vamos embora. Vamos lá, porque eu quero que você veja os Interligados. Eu quero que você já comece lá, porque a Sofia já tem 9 anos, mas ela gosta. E eu tenho incentivado minha filha a gostar de estar no altar, a gostar de participar das coisas. E aí, vamos, Sofia, vamos embora. Vamos cedo, papai, vamos cedo para chegar lá fazer. Bater pá, conhecer gente boa. Aí fui eu de pai. Levei a Sofia, chegou lá, tinha aquela lounge no estacionamento. Eu fui lá. Vamos lá. Foi uma benção. Só que um pouquinho antes da gente chegar lá, aconteceu um negócio interessante. Quando eu desci ali da Washington Luiz para pegar o White Martins, já em direção à Avenida do Brasil, passou 2 camaradas de moto. Um atrás já com a pistola assim. Olhou pro meu carro, mas meu carro estava filmado, ele ficou em dúvida de quem estava atrás. Passou o meu carro assim, a Sofia tomou falando: pai, uma arma! E aí ele passou. Tinha um Corolla na frente que estava, infelizmente, uma senhora, e ele foi e rendeu a senhora na nossa frente, paramos assim, 4h40 da tarde. Aí nós fomos para a igreja, assistimos a reunião, foi uma benção. Quando nós estamos voltando, sai dali da Montevidéu, eu pego em direção a Brasil para dobrar a esquerda para pegar o Mercado Sebastião, morando em Xerém, e aí eu vou
passando no sinal vermelho, a Sofia falou, porque ela ficou pegando meu pé, aí ela, pai, olha, o sinal tá vermelho. Aí eu falei, não, filha, porque nessa hora, que já era quase 11 horas da noite, eu falei, nessa hora, a gente já não para isso não, a gente vai andando devagarzinho, porque aqui é perigoso. Ó, tem aquele sinal que tá vendo, aquilo ali é atenção, mas já, o sinal não fica vermelho. É lá, dobramos a esquina. Quando nós dobramos a esquina, tinha outro cruzamento, o sinal estava fechado. Quando o sinal estava fechado, eu fui meio que avançando, só que vi um carro daqui, e aí o camarada não deixou eu entrar. Eu queria entrar, dei até uma forçadinha para ver se ele dava uma segurada, mas ele não quis, ele forçou e ele entrou. Quando ele entrou assim na minha frente, eu que estava aqui, passei por aqui para pegar pela direita, na frente dele, o carro estava na frente dele, só deu uma enviesada assim, eu passei por aqui, só vi pelo retrovisor os caras saindo já com um fuzil. E a minha filha viu também. Ela, falei, olha lá filha, olha lá. E ela, pai, meu Deus, chegou em casa 2 vezes. Aí isso foi na sexta. Teve o sábado e domingo. Na quarta, eu vou para Rio das Ostras. Estou voltando de Rio das Ostras. Quando passa de Manilha, eu venho resolver para o Magé. 00:30, mas eu fico batendo papo depois que acabamos de comer. Fico batendo papo. 00:30, quase 1 hora da manhã. Estou ouvindo eu. Quando de repente, um carro vem no sentido contrário, que a mão é dupla. Vem um carro no sentido contrário. O cara piscando assim para mim, piscando. Ele piscou tanto. Falei, tem alguma coisa errada aí. Sei lá, coisas que Deus faz. Eu virei e voltei para ir para Manilha, pela ponte de Niterói. Quando nós saímos daquela de Magé, que pegamos, logo tem um pedágio e tem um posto da polícia. E aí o carro estava parado. Esse carro que passou piscando estava parado. E aí eu fui parando e ele falou assim, ah lá, ele viu, não viu? Eu falei, não vi nada, eu só te segui porque você foi pra lá, eu fui atrás de você, não vi nada, não sei de nada, só faltava mão pra cima, me prender ali. Ele falou, você não viu não? Eu falei, não. Ele falou, uma blitz de bandido. 2 carros atravessados, 4 caras de fuzil na mão. 2 dias depois eu ia ter que ir para Aruama. Eu podia pensar isso de 2 formas. Meu Deus, está dando mais para andar no Rio de Janeiro, não. Ou eu podia pensar de outra forma, que foi como eu escolhi ver a situação. 3 vezes eu passei por uma situação de quase morte. 3 vezes Deus me escondeu. Sabe por que você está aqui? Sabe por que nenhuma bala perdida não alcançou? Porque os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que temem e os livra. Veja a vida com olhos bons. Olhe para as coisas com olhos bons. O que nós temos ouvido? A Bíblia vai usar a expressão emprenhados pelo ouvido. Tem gente que engravida de más notícias. Pessoas que começam a abrir os seus ouvidos. Olha, queridos, sinceramente, nós temos que ter comunhão com todo mundo. Agora, nós temos que ser seletivos com alguns conselhos que a gente ouve. A nossa vida espiritual tem que ser surda para alguns conselhos. Porque existem pessoas que têm na sua maneira de agir, um vício de falar mal de tudo e de todos. Já que você foi em fila do banco, a pessoa está numa fila que vai demorar 10 minutos a pessoa falar, isso é Brasil. Isso é Brasil. Gente, eu já viajei para fora, já tem fila fora do Brasil. Tem fila em todos os mercados do mundo. Vai na China, que é um dos países de primeiro mundo. Nem está andando de bicicleta porque tem carro lá. É uma loucura. Mas as pessoas ficam, meu irmão. Aí, ó. Tá vendo? Má notícia. Pessoas que engravidam de má notícia. Gente, dá para entender gente que ficou. Presta bem atenção. Se teve alguém que fez isso, me perdoe, porque eu não estou te atacando de forma alguma. Mas dá para entender alguém que ficou 3 dias numa fila para pegar a gasolina? É só ficar em casa. Porque 3 dias está parado, sem fazer nada, dando entrevista. Estou aqui 2 dias e meio. Vou completar 3 aqui. Não posso fazer nada. Não faz nada em casa, rapaz. Em casa tem uma mulher para tu pegar, tem alguma coisa para tu fazer. Faz alguma coisa em casa. Não, na fila. Gente, que você me reclamou. Pode observar. Emprenhados pelo ouvido. Porque as pessoas começam a lançar factoides. Você quer ver uma coisa? O
monte de gente, mas não é pouca não, que em casa só come carne, frango, peixe. O dia que dá uma desgraça total, não tem nada, tem o que? Sardinha ou ovo. Essas pessoas... Ovo. Não tem batata. Alface. Gente chorando, Senhor. O que vai ser da minha vida sem chuchu, Senhor? Ai, Senhor, pelo amor de Deus. Pimentão, Senhor. Tô sem alho aqui em casa. Vampiro vai vir aqui em casa. Que vampiro? Ai, Senhor, meu Deus, como é que eu vou viver sem tomate? Aí alguém prenha pelo ouvido. Cara, tem uma bomba aqui. Achei tomate. O cara, é? Onde? Te dá a senha. Parada. Você vai. Tá vendo aqui em Bangu? No fim de Bangu? É perto, é Volta Redonda. Só que tem um problema. Primeiro tem que comprar gasolina. Então faz o seguinte, tem um parceiro meu que tá fazendo um esquema legal. Ele conseguiu reservar uma gasolina. Ele tá vendendo um litro de gasolina a R$150. E o cara do tomate tá vendendo assim o quilo de tomate a R$68, quase 70. Era 70, mas ele tirou R$2 de desconto, R$70 o quilo de tomate. Irmão, cara, Senhor, eu vou na tua força amanhã. Eu vou comprar esse tomate. O cara comendo tomate. Fala aqui, ó, R$60. Emprenhados pelo ouvido. Gente emprenhada pelo ouvido. Gente que vive de informações. Você quer ver informações que são inverídicas biblicamente? As pessoas falam assim: o Rio de Janeiro não tem jeito. Eu cansei de falar que tem. Sabe o que eu estou falando agora? Dane-se! Eu sei que para mim tem jeito. A mulher falou assim: você tem, rapaz, Brasil tá ferrado. Eu falei: não tá, eu moro lá, irmão. Eu moro lá. Eu sou servo do Deus Altíssimo. Os celeiros de Deus nunca tiveram vazios. Deus nunca perdeu o controle. Você acha que a mão do Brasil, o Brasil está na mão de governantes? A Bíblia diz que Deus contempla e controla todo o universo com a força do seu poder. Ele disse: haja luz e houve luz. Ele não pode dizer para você: haja batata e haverá batata. O problema é que a gente é emprenhado pelo ouvido. Isso serve para tudo. Estou usando isso aqui porque está muito vivo na nossa mente, mas isso serve para tudo. Pessoas desesperadas comprando sem poder pagar. Pessoas dizendo: eu preciso disso. Tu não precisa. Precisa, dá para aguentar um pouco. Não, eu preciso desse sapato. Eu tenho pink, mas eu quero rosa, pink, blue. Pra gente que é homem, eu preciso comprar a camisa da seleção. Gente, só no Brasil, tu comprar uma camisa da seleção custa quase R$400. Não, essa é oficial, viu? Camisa. Pega R$400, faz um ato profético, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida com esses R$400. Ajuda alguém, mas nós somos empregados. Olha a mídia como é que faz. Você pode observar, quer ver como é que nós somos empregados pelo ouvido? Eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. Estou no altar de Deus, aí tem que ter coisa. E graças a Deus que a nossa igreja é uma igreja da palavra, é uma igreja consciente. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Durante a greve dos caminhoneiros, teve assalto? Teve, mas na televisão apareceu? Apareceu saidinha de banco? Apareceu alguém roubando celular? Apareceu assalto em ônibus? Não! Só de gasolina. Eu vi, mandaram para mim no WhatsApp um cara falando assim: querido, acabei de ser assaltado, roubaram meu Audi. Eu não estou nem interessado no carro, eu só quero a gasolina. Se alguém tiver uma informação, eu dou o carro como recompensa. Por quê? As pessoas... Aí o que aconteceu? Acabou a greve, estabeleceu, as coisas se estabilizaram, voltou o combustível, voltou a comida, voltaram os assaltos. Nós somos manipulados pelo nosso ouvido. O que nós temos que deixar entrar no nosso ouvido?
que tem ouvido dentro da nossa casa, que às vezes Satanás fala dentro da nossa casa através de canções que nós deixamos entrar. Canções, vai malandra. Tá com filho em casa, né? Olha a profecia que tu tá dando. Que tiro foi esse? Quem teve aqui a infelicidade, e eu já tive de perder amigos, nosso pastor perdeu parente. Quem teve a infelicidade aqui já de perder alguém alvejado? Eu duvido que uma mãe que viu o filho sair para trabalhar, que levou um tiro, eu duvido que ela está cantando a música da Jojo. Que tiro foi esse? Aí cai no chão, se estrebuchar e depois levantar dançando. Satanás vai transformando as coisas podres em coisas que são agradáveis aos nossos ouvidos. A Bíblia diz que nós temos que ter cuidado com o que nós ouvimos. O que nós temos sentido o cheiro? Com qual cheiro nós temos nos acostumado? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu certa vez fui pregar numa igreja lá em Itaperuna. Eu sou do tempo que pregador não ficava em hotel. Hoje a gente fica em hotel. É mais cômodo. Não é por luxo, é mais cômodo. Dá privacidade para quem convida e dá privacidade para quem é convidado. Por isso, é melhor você ficar no hotel. Eu mesmo me perguntam, pastor, você tem alguma preferência no hotel? Paulinho está aqui que já trabalhou comigo, cuidando da minha agenda. Eu nunca estabeleci, não, eu quero um hotel que tenha quarto, que tenha assim. Mas não, tem uma cama, tem um ventilador de teto, um ar-condicionado, tiver um banheiro, tomar banho, está ótimo. Porque é só uma privacidade. Mas eu sou do tempo que a gente ficava na casa dos irmãos. Né? E eu me lembro que eu fui pregar numa igreja, nem era pastor ainda, mas eu já pregava. Eu fui pregar numa igreja em Itaperuna, e aí o pastor falou assim, igual o pastor Marcelo, ó, vamos ouvir agora o pregador e tal. Só que o pastor assim, está aqui para pregar o cantor, cantor, e o pregador Marquinhos Menezes vai pregar aqui. Aliás, antes do pregador pregar, eu já vindo. Aliás, até agora não apareceu ninguém para hospedar o irmão, hein? Eu vou ter que apontar? Gente, eu me senti um mendigo assim. Eu me senti... Ai, Jesus, eu sou muito pobre. Pobre, mas reteci, louvado seja o nome do Senhor. No final do culto, mais engraçado, chegou uma irmã e falou assim: ô irmão, falei, faz seu ela, vai pra minha casa. Aí eu assim, né, meio coxinha, eu falei, ô irmão, muito obrigado. Ela, sobrou pra mim. Pastor Zaqueu, eu faço, eu falei, irmão, me leva pra rodoviária. Eu vou embora pra casa. Eu não sou mendigo, não. Eu vou dormir na praça. Aí, ela falou brincando, evidentemente, e nós fomos para a casa dela. Olha que coisa interessante. Eu fui andando em direção à casa dela e percebi que um cheiro foi embrulhando meu estômago. Um cheiro que eu não conseguia decifrar foi embrulhando meu estômago. Embrulhando. Falei, meu Deus, que cheiro estranho. E aí ela começou a falar da comida. Ela era muito gente boa, ela falou, pastor, ó, tem um franguinho. Aí ela começou a falar. À medida que ela falava, o meu inconsciente lançava para o meu e para o meu consciente o cheiro das coisas que ela estava me falando. A soma com o cheiro que eu estava sentindo revirava o meu estômago ainda mais. Eu comecei a ter ânsia de vômito. E à medida que eu fui chegando, fui piorando. E aí eu descobri por quê. Quem aqui já morou na roça, ou teve uma experiência de morar próximo, ou trabalhou, ou conhece alguém, vai saber do que eu estou falando. A 100 metros da casa dela tinha um matadouro. E quem já viu o matadouro sabe que o cheiro do sangue do animal, mesmo que o lugar seja higienizado, o cheiro que sai dos exaustores, que é o cheiro do sangue pisado que eles lavam depois que o sangue coalha, lavando o sangue, matando o boi, não, fica aquele monte de sangue depois que eles limpam o lugar e tal. O cheiro que sai pelos exaustores, eles acabam impregnando o lugar, e dependendo da condição do vento, ele vai para lá e vai para cá. Só que tem um detalhe, isso aqui é muito importante. Eu entrei na casa, eles serviram, botaram a mesa, eu não conseguia comer porque eu estou embrulhando, e eu falando para a irmã, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, e ela, pastor, Marquinhos, uma comida tão gostosa, e tal, mas eu que não estou bem, eu não sei, alguma coisa que eu comi na rua não me bateu bem, me desculpa e tal, e eu fui com ele vomitar. Sabe o que ocorre? As pessoas da casa não sentiam mais. Sabe por quê? Porque até com fossa a gente acostuma se a gente viver nela o tempo todo. Sabe uma das coisas mais terríveis da saga de Sansão, que foi abrindo portas para Satanás, e tem um momento que Sansão perde o seu olfato espiritual. A Bíblia vai mencionar que Sansão sai do arraial de Deus
do arraial onde ele estava, vai para o arraial dos filisteus, namorar uma filisteia. Quando ele vai no caminho, ele encontra um leão. Ele mata o leão, vai namorar a filisteia, e quando ele volta, aquilo virou uma carniça. Sol quente, os vermes já estão saindo, só que Sansão dá uma olhadinha e ele vê que debaixo da carniça tem mel. Sansão não percebe que aquilo ali já era uma manifestação sobrenatural. Deus sempre nos avisa, querido. O problema é que às vezes nós perdemos nosso olfato espiritual. Deus já estava avisando para Sansão. Sansão não percebeu que colmeia, abelha, não faz colmeia em carniça em lugares sujos. Ela só faz em lugares altos, em árvores, em lugares secos. Ela não faz colmeia. Mas Sansão, ele estava com seu olfato espiritual tão aniquilado pelas decisões que ele já estava tomando, que a Bíblia vai dizer que ele vai, pega o mel, come o mel e acha o mel tão gostoso que pega um pouco e leva e dá para os seus pais comerem. Sabe o que eu aprendo? Quando nós perdemos nosso olfato espiritual, nós começamos a sentir perfume em coisas que já estão apodrecidas. E sabe o que é pior? Ele não só come, como ele leva para a sua casa. O que nós temos levado para dentro da nossa casa? A Bíblia vai dizer que quem é sujo, suje-se mais ainda. Sabe qual é a diferença do porco para a ovelha? Você descobre quando os dois caem na lama. Porque se cai na lama, o porco rola, a ovelha chora. Sabe o que aconteceu quando Saul foi rejeitado por Deus? Ele falou para Samuel: Samuel, Deus me rejeitou? Pequei, ok. Oferece um sacrifício diante do povo, para que o povo saiba que o teu Deus, já abriu mão de Deus, olha, não era meu Deus. Eu boto o meu texto. Oferece um sacrifício para que o povo saiba que o teu Deus está comigo. Já estava na força mesmo? Já estava na lama mesmo? Olha a diferença de Natan com Davi. Natan conta a história da ovelha, que Davi já tinha pecado com Betseba. Fala: rei, um camarada só tinha uma ovelhinha, o outro tinha tantas ovelhas. Ele resolve dar uma festa e ele pega logo a única ovelhinha que o camarada tem. Davi fala: o quê? Esse cara está no meu reino? Manda matar esse cara! Ô rei, esse homem é você. Urias só tinha Betseba, um heteu, foi lutar por ti na frente de batalha. Sabe o que Davi vai falar? Pequei. Saul falou a mesma coisa, só que olha a diferença. Saul: pequei. Davi: pequei. Ao contrário de Saul, porque quando Saul fala pequei, oferece sacrifício, Samuel fala ok, e oferece. Com Natan é diferente. Natan fala: pecou, né? E por causa do que você fez, a morte não vai se apartar da tua casa. O que você fez em oculto vai ser exposto publicamente. Esse filho que ela está esperando vai morrer. Os teus inimigos rirão de você à luz do dia. Sabe o que Davi faz? Vai escrever o Salmo 51. Já foi falado aqui hoje. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. Não retire de mim o seu Santo Espírito, não te aparte da tua presença. E ele diz: eu sei que o Senhor não se compraz em sacrifício, porque se fosse isso eu daria. O Senhor prefere obediência. Me lava, me purifica como isopo, e aí verdadeiramente eu serei limpo. Olha a diferença do porco para a ovelha. Você não é porco, você é ovelha. Eu não estou falando para porcos, eu estou falando para ovelha. Você é ovelha. Por isso que o pecado te incomoda. Por isso que aquelas coisas que entristecem o coração de Deus também tiram a alegria do teu rosto, tiram a paz da tua alma. Porque você não foi feito para viver na lama, você foi feito para andar em lugares altos na companhia do Deus Todo-Poderoso. Em que nós temos tocado? Isso remete a tantas coisas. Isso remete a pessoas, remete a negócios, remete a dízimos,
remete a ofertas. Não se esqueça que tem muita gente que brinca com dízimo, com oferta, esquecem que Ananias e Safira foram mortos no tempo da graça. Não foi no tempo da lei, foi no tempo da graça. Eles não mentiram nem sobre o dízimo, mentiram sobre uma propriedade, era uma oferta. O apóstolo vai dizer, vocês não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. E morreu Ananias e depois morreu Safira. Tem tantas coisas que Deus está falando, não coloque a mão. Não vá por aí. Ao longo da vida, nós vamos receber propostas mirabolantes de todas as esferas. Propostas de negócios da China, propostas extraconjugais, propostas ministeriais, que vão massagear o nosso ego, para que nós nos desalinhemos com a vontade de Deus e nos alinhemos com o nosso próprio bem-estar. Por isso que a Bíblia vai dizer para a gente mortificar os nossos membros. Quando está falando isso, a nossa inclinação. E cada ser humano tem a sua. O que nós temos ingerido e o que tem saído da nossa boca. Primeiro a gente pode falar sobre o que sai da nossa boca, e o Tiago vai dizer isso de maneira muito clara, quando ele vai colocar toda a responsabilidade da nossa felicidade ou da nossa derrota na nossa língua. Ele vai dizer que a vida e que a morte estão no poder da língua. Ele vai dizer, nós colocamos freio na boca dos cavalos e com esse pequeno artifício nós domamos um tão grande animal. A língua é como o leme de um grande navio, um pequeno membro que comanda uma grande embarcação, e dela procedem as coisas boas e as coisas más da vida. Com a língua nós abençoamos, com a língua nós amaldiçoamos. E ele termina dizendo, irmãos, não é bom que seja assim. Pode porventura sair da mesma fonte água limpa e água suja? Você sabe por que tem muita gente passando os piores desertos dessa vida? Porque estão amaldiçoando coisas que Deus já abençoou. Nós estamos vivendo dias difíceis, não temos? Mas você pode louvar a Deus e dizer, eu tenho uma casa para voltar. Você pode glorificar o Senhor, porque você pode dizer, tem faltado comida na minha mesa? Não, Deus tem provido para a minha mesa. Você tem aproveitado para você usar esse momento para dizer, a minha língua é um instrumento de bênção. Eu não estou aqui para incendiar a floresta, eu estou aqui para apagar incêndio. A minha boca está aqui para consolar quem está ferido, para levantar quem está caído, para ajudar quem fracassou. A minha boca está aqui para ser um instrumento de Deus, para que seja uma mola propulsora, combustível, norte, bússola para as pessoas chegarem em patamares mais elevados. Ou nossa boca tem sido usada para a gente colocar pessoas para baixo? A segunda coisa que remete à boca é que é com a boca que nós sentimos o quê? O sabor. O sabor. E o sabor é tão importante que o sabor ele é necessário para que a gente se alimente. Por isso que as coisas têm sabor. Já você criado, você não sente o sabor das coisas, e a comida pode ser a mais cara, a mais gostosa, se você não sentir o sabor. Você diz. Sabe o que acontece com pessoas que não têm Deus na vida? A vida perde o sabor. É por causa disso que não dá para a gente entender, não dá para a gente explicar. Um Whitney Houston, uma mulher com a voz daquela, se encontrava numa banheira, começou com a cocaína, passou para a heroína, usou LSD, overdose de remédio e morreu numa banheira. Você acha que Deus estabeleceu isso para Whitney? Uma menina que foi nascida na igreja, adorando, como eu vi essas moças aqui adorando com tanta alegria, com tanto zelo, com tanto talento ao Senhor? Você acha que foi isso que Deus sonhou para ela? A vida perdeu o sabor. Como é que se explica o Michael Jackson, um homem rei do pop? Tinha dinheiro, não tinha vida para gastar. O homem considerado um dos maiores músicos do planeta. Nós somos músicos aqui, a informação que todo mundo aqui tem. O Michael Jackson escrevia tudo. Tudo. Ele era um músico arranjador de alto calibre. Tudo que você via que o Michael Jackson, ele escrevia. A bateria, os arranjos da bateria, do baixo, da guitarra, do teclado, dos vocais. Ele escrevia tudo, pastor. Ele era um gênio da música. No entanto, tentava como adulto ter uma vida de criança, construiu um castelo com montanha-russa, fez tantas operações plásticas que ficou deformado.
tomava remédio para dormir e para acordar, tomava remédio para comer e para deixar de comer. Uma câmara hiperbárica que custou $5 milhões, mais suave, e morreu aos 50 anos, vítima de uma overdose. Vida sem sabor. Vamos explicar um Robin Williams, um comediante famosíssimo, estava filmando agora Uma Babá Quase Perfeita 2. A previsão de bilheteria era a maior de todos os tempos até hoje. Uma Babá Quase Perfeita 2. Ele estava com tanta pressa de morrer que ele nem procurou uma árvore, ele se enforcou. Ele nem procurou uma árvore, ele não procurou uma corda, ele não subiu. Sabe como é que ele se enforcou? De uma maneira vergonhosa, ridicularmente vergonhosa, para você ver o nível que a vida desse camarada estava. Ele pegou dois cintos, entrelaçou um cinto no outro. Ele não teve nenhum trabalho de subir numa cama, pular num teto e botar os cintos, não. Ele abriu o guarda-roupa dele, botou um cinto assim, ó, na porta do guarda-roupa, botou outro, e ele morreu assim, ó, assim, ó, ajoelhado. Mas antes ele escreveu um bilhete que o filho dele adotivo de 14 anos leu quando entrou no quarto. Em frente, o bilhete molhado um pouco de sangue, segundo os jornalistas disseram, porque quando ele no ato ele morreu, foi asfixiado, botou sangue pelo nariz, o bilhete estava pincelado de sangue. Sabe o que ele estava dizendo no bilhete? Adeus, família, eu nunca fui feliz. Como explicar um cozinheiro desse que viajava pelo mundo todo, que morreu essa semana com 60 anos no quarto, se enforcou? Sabe por quê? Porque o vazio no coração do homem pode ter dinheiro, pode ter fama, pode ter visibilidade, pode ser competente, pode ter admiradores, mas se não tiver Deus na vida, a vida perde o sabor. Talvez você tenha uma casa simples como eu tenho, talvez você tenha uma vida simples de conquistar dia após dia, o pão de cada dia, botar a cabeça no travesseiro e dormir e dizer: deito e pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Por que eu li esse texto aqui e falei sobre neurociência? Porque esse texto aqui, o contexto em que ele foi escrito é quando o povo foi levado cativo para a Babilônia. E sabe o que Deus está falando? Eu quero encerrar com isso para a gente orar. Deus está falando, antes de falar o que eu li no versículo 11, Deus está dizendo antes para eles: olha, depois que que vocês estiverem cativos na Babilônia, eu vou tirar vocês daí. Mas enquanto eu não tirar vocês daí, eu quero que vocês casem, que vocês progridam, que vocês plantem, que vocês colham na terra da vossa aflição, que vocês orem pela paz da Babilônia, para que na paz deles vocês tenham paz. E aí Deus vai completar o versículo que nós lemos. Deus que sabe tudo, que vê tudo, que conhece tudo, que sonda os corações, que até o nada ele fez, até Deus pensa. Sabe o que Deus vai dizer? Porque eu pensei os pensamentos que tenho a respeito de vós. E olha o que ele vai dizer: pensamentos de bem e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. Sabe o que ele está dizendo? Eu tenho pensamentos em relação a vocês, de que os sonhos de vocês sejam concretizados e se tornem realidade. Que aquilo que vocês sonharam para a sua casa, para a sua família, que aquilo que vocês sonharam para a sua saúde, que aquilo que vocês sonharam para a vida de vocês, eu tenho um pensamento bom a teu respeito. O problema é que diante de tantas coisas desse mundo, nós deixamos o nosso inconsciente sequestrar o nosso consciente. E sabe o que acontece? Nós somos assaltados, segundo a ciência, por perto de 1.700 pensamentos negativos por dia, num dia de 24 horas. Todos lançados no nosso inconsciente, que aleatoriamente e esporadicamente vem para o nosso subconsciente, para o nosso consciente. E pasmem vocês sabiam que, segundo a ciência, a possibilidade daquilo que você mais teme lhe acontecer de 0 a 100%.
Você sabia que é de 97% apenas e sobra 3% de possibilidades? Mas sabe o que acontece? Nós deixamos que esses 3% dominem a nossa vida. E a gente esquece o que Jeremias está dizendo para o povo aqui, que Deus mandou dizer. Está ruim, né? Tá. Mas o que Deus pensa a respeito disso? Estou passando um deserto? Estou. Deserto é para eu morrer? Não. Deserto é para eu aprender. Estou passando pelo vale? Vale é para eu morrer? Não. Vale é para eu profetizar. Aleluia! Estou passando por uma tempestade? Serve para quê? Para eu convidar Jesus para o meu barco. Tudo que nessa vida nos acontece é para nos aperfeiçoar. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, e nós dizemos aqui cantando, deixando para trás e avançando para a questão de diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu não sei o que tem feito você parar. Eu não sei qual gestor, qual janela você abriu para que você pare. Mas em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você que você não tem que viver pelo que os seus olhos naturais estão vendo. Você não pode se acostumar com ouvir as coisas e colocar para dentro do teu coração as coisas que esse mundo tenta te vender. Você não pode se acostumar com o cheiro do pecado, das coisas que entristecem o coração de Deus. Você não pode tocar naquilo que é sagrado, nem naquilo que não te pertence. E você tem que ter muito cuidado com o que você fala. E a tua vida tem que ter sabor, mesmo que você tenha faltas esporádicas. Porque nós nunca teremos tudo que nós sonhamos nessa vida. Porque quando a gente tem tudo que a gente sonha, a gente se esquece de quem deu as coisas, que é Deus. Por isso que Deus permite que nós passemos sempre por uma situação em que nós olhamos para a direita, para a esquerda, para trás e para frente. E somos obrigados a olhar para Ele e dizer, somente Deus pode fazer isso. Baixa a sua cabeça, por favor. Espírito Santo de Deus, tu estás aqui no nosso meio. Eu quero pedir agora que se tiver alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, que tua mente tem sido escravizada por pensamentos negativos, pensamentos de depressão, pensamentos de angústia. Talvez você esteja vivendo de acordo com algo que você ouviu, que te entristeceu e fez você se afastar do Senhor. Talvez você esteja vivendo uma realidade dentro da tua vida em que tua casa está uma casa tão fragmentada que você não tem sabor, não tem alegria de voltar para casa. Mas nessa noite, Deus está querendo dizer para você que Ele tem pensamentos bons a teu respeito. E você tem que agir de acordo com o que Deus pensa a teu respeito. Eu não sei o que disseram para você, mas você é coroa da criação de Cristo. E se você colocar a tua vida nas mãos dele, teu nome está gravado nas palmas das mãos de Jesus. Contra você não pode, não vale encantamento. Maldição sem causa não tem efeito se você colocar a tua vida em Deus. Eu quero em nome de Jesus declarar que a tua casa, seja a tua casa física como a tua casa espiritual, seja uma casa que Jesus tem prazer de morar. Eu não sei se você está vivendo um tempo de aflição e isso tem te afastado do Senhor. Se você está assim, eu quero que você repita essa oração comigo aí onde você estiver. E nós já vamos encerrar agora. Só você que está afastado dos caminhos do Senhor, está até ainda não fez o compromisso. Você precisa voltar para Jesus, querido. Você precisa para que Deus realinhe a tua rota, para que Deus te dê uma nova direção. Então, se você quiser, e onde você está? A igreja está de olhos fechados. Repita uma oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu volto para os teus braços nessa noite. E eu te peço, Senhor, muda a minha mente, transforma o meu coração, arranca do meu peito essa dor, essa tristeza, essa mágoa que me escraviza. Senhor, eu estou longe, e eu estou entendendo que longe do Senhor eu não posso ter esperança. Portanto, Senhor, me aceita de volta, me recebe na tua presença, escreve o meu nome no livro da vida, e que de lá
ele nunca mais saia. Senhor, muda a minha história, muda a história da minha família. Senhor, me cura dessa depressão, me cura dessa ansiedade. Senhor, coloca fé em meu coração, para eu acreditar que na tua presença dias melhores virão. Senhor, me cura dessa dor. Senhor, me ajuda a perdoar. Perdoa os meus pecados. Me livra desse trauma. Me livra desse vício. Me livra dessa angústia. Me liberta desses medicamentos controlados. Senhor, eu quero viver. Eu quero renascer, Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu reconheço Jesus como um único e suficiente Salvador da minha vida. Ou talvez você olhe assim: Senhor, eu nunca te aceitei, mas eu te recebo agora e te pergunto: o Senhor pode entrar na minha vida? Pode mudar a minha história? Eu te reconheço como Senhor, como Salvador. Eu quero viver o teu amor. Senhor, muda a minha vida. Amém. A igreja continua com os olhos fechados, por favor. Só quem fez essa oração comigo, a igreja está de olhos fechados. Faz o sinal com a mão assim, quem fez.